Olá, bom dia, bem-vindos ao I3ES, isto é IULA Académico. Hoje em Análise Matemática 1 falaremos então de regras de integração. Bem, como nós temos vindo a falar em aulas anteriores, hoje vamos abordar a integração, ou seja, o que é uma primitiva ou uma integração. É, no fundo, uma antiderivada, permite-nos, através de uma expressão derivada, descobrir a função original. Nesta videoaula vamos aqui abordar alguns tipos que resolvem de forma imediata e que normalmente é muito simples de aplicá-los. Vamos aqui então fazer alguns exemplos. Bem, comecemos então por integração de k com k constante pertencente a R vezes uma expressão, neste caso, em função de x. Bem, isto na prática, em termos de regra, é a mesma coisa que eu ter k vezes o de x dx. Porquê? Porque como é uma constante, pode facilmente passar para fora. E podemos ter exemplos como este caso, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo bastante prático. Se eu tiver aqui primitiva de 3 dx, o que é que acontece? Eu sei que tenho aqui uma constante, a minha constante, pela regra, passa para fora, eu fico com isto assim. Bem, mas o que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que eu tenho aqui 1, e o que é 1? 1 é a derivada de que expressão? É a derivada de x. Portanto, eu sei que isto vai ser igual a qualquer coisa como 3x mais c com c pertencente a R. Outro exemplo ainda pode ser então esta outra regra. Que eu tendo uma expressão u em ordem a x mais ou menos, porque esta regra é tanto válida para a soma como para a subtração. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer na prática que eu posso dividir isto aqui em duas integrações, ou seja, a integração de u de x dx mais a de v, mais ou menos, neste caso, dx. Bem, um exemplo onde podemos ver isto pode ser aqui este. Integração de 3 mais x dx. Bem, vamos aproveitar também este exemplo para introduzir ao mesmo tempo outra regra, visto que temos aqui uma expressão bastante fácil de resolver, que também é uma aplicação direta de regras. Tal como diz a regra, eu posso dividir isto aqui em duas integrações, a integração de 3 dx mais a integração de x dx. Mais ou menos, porque é tanto válida para a soma como para a subtração. Neste caso aqui, fizemos para a soma. O que é que acontece? Aplicamos estas duas regras. Estas duas regras podem ser vistas como propriedades da linearidade. E vamos agora aproveitar aqui, uma vez que temos este exemplo, para introduzir uma nova regra. Eu tenho aqui a integração de x dx. Bem, eu vou aproveitar para pegar neste exemplo prático e fazer ponto com a sua expressão geral. Ou seja, a sua expressão geral, se fôssemos a ver, seria eu tendo aqui a derivada de uma função em ordem a x vezes a minha função em ordem a x elevada a um determinado expoente. Isto na prática seria igual a eu ter essa dita função em ordem a x elevado ao expoente mais 1 sobre o expoente mais 1
com a constante pertencente a R. Ou seja, agora, fazendo ponto entre estas duas, o que é que eu observo? Eu observo que tenho aqui x, o meu x pode não estar aqui tão perceptível, mas é um x elevado a 1. Aqui à frente do meu x tenho aqui oculto outro 1. O que é que este meu 1 é face a x? Não é nada mais, nada menos que a derivada. Portanto, eu tendo a derivada, tendo a minha expressão elevado a um determinado expoente, posso então aplicar esta regra. Portanto, eu para resolver agora este exemplo, o que é que isto me daria? Daria então que nesta primeira ficava 3x, por aplicação direta do exemplo que vimos aqui em cima, mais o quê? Mais x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1, mais c pertencente a R. Simplificando isto ainda mais, dar-me então 3x mais x ao quadrado sobre 2 mais c, com c pertencente a R. Só de uma vez conseguimos arranjar aqui três exemplos de regras primitivas imediatas. Bem, vamos então ver mais algumas regras que podemos então aplicar. Vamos então ver os outros tipos de regras que podemos então ver nas regras imediatas. Olhemos então para eu tendo a primitiva de uma expressão derivada em cima sobre a expressão em função de x em baixo, dx. Bem, isto é uma regra que, na prática, o que advém desta regra, o que resulta dela é o logaritmo de essa expressão mais um c com c pertencente a R. Bem, mas porquê é que eu fiz aqui módulo? Porque normalmente é uma boa prática usar-se módulo, porque tanto podemos estar a referir a uma parte positiva como negativa, e o módulo ajuda a manter aqui uma singularidade. Vamos ver aqui um exemplo onde possamos ver melhor como aplicar esta regra. Vejamos então o caso de 1 sobre x dx. Isto na prática, o que é que quer dizer? Olhem aqui, eu tenho x em baixo e tenho 1 em cima. O 1 é a minha derivada face ao x. Portanto, eu por aplicação direta da regra, tiro que daqui eu tenho ln módulo de x mais c com c pertencente a R. Vamos então ver outro caso, já que falámos em logaritmos, vamos ver a exponencial. A exponencial, no caso da exponencial, o que é que aconteceria? Aconteceria que eu tendo a derivada do expoente da exponencial, ou seja, vezes a exponencial o que é que eu sei? Eu tendo a derivada à frente e tendo a minha exponencial ao lado, aqui numa multiplicação, eu sei que, tendo estas regras, estas condições aqui, eu terei que o resultado desta primitiva será a exponencial do x mais c com c pertencente a R. Um exemplo prático onde podemos ver isto pode ser, por exemplo, primitiva de 3 expoente, não, o expoente é 3x da exponencial, ou seja, 3 vezes a exponencial 3x dx. Bem, na prática, o que é que acontece? Eu tenho aqui 3x em cima, tenho aqui 3, o que é que eu sei? Que a derivada de 3x é 3. Portanto, eu tendo estas condições, aplico diretamente a regra. O que é que acontece? Isto vai resultar em nada mais nada menos que a exponencial de 3x mais c com c pertencente a R.
Por hoje vamos dar encerrado este capítulo de regras. Para a próxima voltaremos então com regras de primitivação imediatas, mas desta vez associadas à trigonometria.